vamos falar sobre Energisa. Isso depois do intervalo comercial. Mas antes eu vou colher o seu bom dia. Bom dia, deputado Coronel Davi. Bom dia, Bede Paula. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo nesse momento aí a 101.9. Esse terno preto maravilhoso... É azul escuro. Eu sou meio daltônico. Eu pensei que fosse preto. Esse terno preto maravilhoso, além de lhe cair muito bem, parece que foi comprado na Molina Modas. Bons tempos aí, né? Esse é da nossa época. É da nossa época. Marketing de gatilho. Molina fez, a dona Hilda, esses dias atrás, bem, anuncia lá que eu tenho terno preto a R$285. Vendeu todo o estoque. Acabou de fazer o marketing de gatilho agora, né? Bom, mas nós vamos falar sobre a Energisa daqui a pouco. Nós temos um intervalo comercial. Eu tenho o seu Moacir que está aí esperando na linha. Nós estamos, já focalizou os olhos do Coronel Davi, esses olhos azuis. Esse índio, tira esse cocar da cabeça. Deixa eu ver aqui. Enquanto o índio vê lá, o Heleno Lopes desejando uma boa quinta-feira para nós. O Vanderlei Luiz voltando a falar do Flamengo. Bom, ele está lá em Macaé, no Rio de Janeiro. O Batata já passou por aqui. O Osman Carlos de Matos, bom dia, B. Vamos na boa, informação diária. O Gerson Luiz, bom dia, B. Gostaria que você mandasse um abraço para os meus irmãos Jobinho, Jobiana e Luciana, um abraço, que estão ouvindo você nesse instante, assistindo você em Boston, nos Estados Unidos, e ficam sintonizados na 101 direto. Muito obrigado desde já. Caraca, lá em Boston. É brincadeira, né? Brincadeira. Hoje, o rádio adquiriu uma dimensão tamanha hoje em dia, porque na minha época, para você pegar uma emissora de rádio no interior, a rádio tinha que ter... Onda tropical? Eu já chamo o seu Monteiro, não esqueci. Não. Ondas curtas, onda tinha tropical? Que ter onda curta, onda tropical, onda menorzinha, tinha que ter onda de todo jeito, aqueles 4, 5 faixas de frequência? Isso, transmissores com aquelas válvulas. Eu tenho transmissor guardado de válvula, aquelas coisas todas. Então, hoje em dia, com a internet, o rádio se tornou um rádio mundial. Se você estiver no Alasca, no Japão, onde quer que você esteja, você pode nos sintonizar e, mais ainda, pode ver, né, a gente fazendo nosso programa. Coronel, preparado para uma bateria de perguntas que nós selecionamos para o senhor? Eu me preparei psicologicamente antes de chegar aqui. Porque me explica uma coisa, por que todo mundo, a maioria vem aqui, não, B, para vir aqui, o cara tem que estar muito preparado. Não tem, não. Aqui chegou, falou e acabou. Eu sei disso. Eu sei disso. Como é que tá a Ana? Tranquilo, Gabriel também, minha mãe também. Uhum. Ontem, inclusive, estive com ela. Falei para ela que eu viria aqui hoje, mandar um beijo para você. Aliás, para quem viu o Gabriel nascer, hoje ele já tá um homem, pô. Eu tô ficando velho mesmo. Guilherme, o Bede Paula foi a primeira visita que nós recebemos no dia que o meu filho nasceu. Então, que lindo. A gente guarda essa lembrança aí com muito carinho. Obrigado. Bom, seu Moacir, vou falar com o seu Moacir, vamos ao intervalo comercial, já nós vamos falar aquele assunto da Energisa. O deputado Coronel Davi está aqui com a gente, com toda a sua assessoria, inclusive com a Ticiane, que é... Taciane, opa, mas quem marcou Ticiane aqui? Taciane, que é flamenguista. Deve estar rouca desse jeito porque gritou muito. Ninguém é perfeito. Um dia eu vou fazer um programa do intervalo do programa. É verdade. Esse daqui, o intervalo do programa daria outros programas. Outros programas e alguns problemas. E muitos processos. Daria outros programas e... Alguns problemas. Muito mal, só 7h39. Deputado Coronel Davi, prazer enorme em recebê-lo aqui no nosso programa. Vamos começar. Eu já pedi para o índio focalizar bem os seus olhos cinzas ou azuis. Já deu um close no Coronel Davi?
Tá lindo. Ah, tá lindo. Esse índio inventa cada uma. Aliás, ontem ele me contou uma piada sobre como é que é o negócio lá. Liga esse microfone, caramba. É o pastel. Como é que é aqui? Nós estávamos falando de chinês que estava xingando ontem o grilo. Isso. Aqui. Aí eu passei em frente à pastelaria. Pastel de flango, senhor? Não, obrigado. A chinesa? A chinesa. Vendendo pastel de flango. Flango. Aí eu passei mais pra frente um pouquinho, aí tinha uns pombos lá na calçada. Show flango, show flango. Ai. Será que tem gente ouvindo um programa desse? Porque aqui o normal aqui é falar mal, bicho. Que coisa de louco. Coronel Davi, bom, Energisa. Teve um problema na Paraíba, teve um problema no Tocantins, teve um problema em Roraima, que são áreas também problemáticas. Em Roraima tem mais gato que fornecedora do que concessionária. E é claro que o senhor, inteligentemente, como são as suas atitudes, o senhor já tomou as providências quando ficou sabendo dessas CPIs que custam caro, o aproveitamento dela é mínimo e o gasto para o poder legislativo é muito grande. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Tá. Na verdade, na semana passada, com uma publicação de uma notícia de que estaria havendo em Rondônia uma CPI apurando essas questões de um volume excessivo de reclamações quanto à conta de luz, nós fomos, como parlamentar, representante do povo, nós fomos acionados aí por um número grande de pessoas que nos disseram que aqui também em Campo Grande, em outras cidades do estado, estariam enfrentando a mesma situação de contas altas de um mês para outro com uma variação muito grande. E ontem, inclusive, com a minha mãe, ela falou, olha a minha conta também, que a minha aumentou. A minha aumentou, do Luiz Carlos, do meu irmão, que estava lá também, aumentou. Então, era importante que nós adotássemos uma providência. No domingo, nós reunimos a nossa assessoria, começamos a coletar essas informações e verificamos no domingo e segunda-feira que tipo de ações é que nós deveríamos adotar aí para atender esse clamor popular. E para resolver, né, B? Certo. Porque não se admite mais delongas, factoides, outros que possam, de alguma forma, atrapalhar aí a resolução do problema do cidadão. Na terça-feira, chegamos municiados à Assembleia Legislativa com aquilo que, no nosso entendimento, e de outras pessoas também que a gente consultou, seria o mais adequado para esse momento. E fez com que nós apresentássemos 3 requerimentos. Certo. Um ao PROCON, que está aqui junto comigo. PROCON municipal ou estadual? O estadual. Perguntando o número de reclamações que eles receberam nos últimos 2 anos em relação a esses valores cobrados pela Energisa. Certo. E que tipo de providências que foram adotadas. Porque o PROCON é o órgão estadual e municipal, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que tem que dar respostas à população. Certo. Então, a gente tem que verificar se o trabalho está sendo feito. Não adianta a gente tentar colocar uma estrela de xerife no peito, achando que podemos fazer tudo quando há órgãos já mantidos com dinheiro público, destinados a cumprir essa função para defender a sociedade naquilo que for da competência dela. Certo. E fiz também, um requerimento ao diretor-presidente da Agência Estadual de Metrologia, o Inmetro, solicitando uma série de informações, porque cabe ao Inmetro
à Agência Estadual de Metrologia fazer as medições nos relógios, tanto analógico quanto no digital. Inclusive recebemos informação que quando a Energisa recebe o relógio digital, ele já chega, depois que tira da caixa, já chega com o selo do Inmetro. Quer dizer, já foi verificado. Mas a gente tem que ver, né, B? Claro. A gente tem que ver. E precisam ser dadas respostas para nós, que tipo de providência esses órgãos estão adotando para que possa garantir à população que esses altos preços que estão sendo cobrados não é nenhum tipo de aumento deliberado por parte da empresa, e sim fruto de um consumo excessivo. A gente quer saber. Porque quando a gente pergunta para a Energisa, ela fala isso. Mas a gente tem que se municiar de dados e informações e buscarmos uma assessoria técnica competente que possa nos esclarecer isso. Porque eu não sou engenheiro elétrico, B. E quando você fala da CPI, eu não tiro o mérito do companheiro lá que apresentou. Até porque eu entendo que quer a mesma coisa. Só que hoje, diante da situação econômica que vive o Estado, que vive o país, que vive o município, contando dinheiro para pagar salário de servidor, para fazer investimento, a Assembleia tem que dar exemplo também. Quanto custaria uma CPI, coronel? Falando ontem com o presidente Paulo Correia, com quem dividi várias dessas manifestações que foram feitas às empresas, ele me disse que seria em torno de 200, 250, podendo chegar a 300. Mas, como ele disse também, já ocorreram CPIs dentro da Assembleia que gastou-se bem mais do que isso, que gastaram bem mais do que isso. E nesse quadro, B, onde, inclusive, o presidente Paulo Correia vem exigindo da parte dos parlamentares um controle rigoroso das despesas, nesse momento, eu acho mais prudente nós buscarmos informações que nos leve a adotar, de repente, uma medida pedindo uma CPI, mas estando devidamente calçado para que a CPI realmente apresente um resultado. Porque no meu primeiro mandato, eu já cheguei na Assembleia, substituindo o deputado Barbosinha, na CPI do combustível. E por mais que houvesse um esforço dos deputados que compunham a CPI, entre como eu, que fiz parte da CPI, nós estamos até hoje esperando o resultado do CAD. Porque essa questão de briga, de controle de preços, tem elevação no preço da gasolina, está favorecendo um dono de posto, uma rede de postos. Até hoje nós estamos esperando a resposta do CAD e a providência que ela deveria adotar. Você acha que hoje, eu pagando R$300 numa conta de luz, amanhã no próximo mês tendo que pagar 600, eu vou poder aguardar 4 meses de CPI? Não tem nem uma lógica. Resposta que viria de um órgão federal que pudesse fazer essa cobrança mais efetiva, a ANEEL, por exemplo, em cima da Energisa. Se isso não vai dar resultado para o cidadão, o cidadão quer que se resolva o problema dele. Quer o coisa tipo imediata. de providência que os parlamentares, nesse caso, irão adotar, independe. O que o cidadão quer é a resolução do problema dele. Então, por esse motivo que não só eu, como outros parlamentares, não sentiram nessa apresentação da CPI um fator determinado. Tem que ter um fator determinado e que possa constituir um pressuposto da instauração da CPI e que a gente pudesse chegar até a resolução do problema. Não vimos isso e, por isso, muitos não assinaram e apresentaram um apoio aí às nossas demandas junto ao PROCON, junto ao Inmetro, e pedindo a solicitação também à Assembleia Legislativa de Rondônia, onde já existe uma
uma CPI instaurada nessa questão da Energisa, e a gente vai esperar aí o retorno dessas informações, e a gente tem que aproveitar isso. Eles já começaram a CPI. Tá, vamos pegar a informação. Eles que gastem e nós vamos nós não podemos. Mato Grosso nele. do Sul não merece, nesse momento, que a gente gaste um valor alto desse aí para chegar a lugar nenhum. A Assembleia Legislativa já teve uma CPI da Enersul, e a Assembleia, no passado, me parece que até foi uma proposta do atual prefeito Marquinhos Trade, e também já teve um momento em que ela atuou de forma direta no assunto, sem a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito, no caso do tarifaço, que, se não me engano, foi no final do ano passado, ao longo do período. Tem essas duas alternativas que ela já. E a questão da cobrança de energia é um assunto recorrente. Volta e meia, a Assembleia se depara com essa. Qual que é a expectativa do senhor em relação a esses requerimentos e quanto aos efeitos disso nesse momento agora? Então, quando nós decidimos, Guilherme, adotar essas providências junto com a nossa assessoria, nós já montamos também uma estratégia. Como é que nós vamos fazer com as reclamações e denúncias que chegarem até a nós do gabinete, e que tipo de providência a gente vai adotar em relação a isso. Por exemplo, há inclusive uma possibilidade decorrente dessas reclamações que chegarem, das denúncias, e que a gente vai apurar, né, de nós inclusive acionarmos o Ministério Público, para que o Ministério Público, diante da sua competência em fiscalizar também esses órgãos aí, a gente possa ter uma efetividade nessas medidas adotadas. Independente, e se ficar constatado realmente esse problema, de repente é um mutirão aí para aferir os relógios digitais, analógicos, etc. Tem que fazer E outra questão, dependendo da proporção que isso vem. Você falou de uma CPI anterior, que foi a CPI da Enersul, que conseguiu um resultado muito bom, inclusive com a devolução de quase 190 milhões de reais aos cofres públicos, e também da devolução para a sociedade que apresentasse lá que tinha sido prejudicada pela Enersul na época. Mas eu, conversando com alguns deputados, inclusive o deputado Paulo Correia, que é o nosso presidente, e que fez parte dessa CPI, ele falou que só deu certo porque eles tiveram conhecimento de uma informação privilegiada, de um problema que realmente existia na cobrança da energia elétrica, e que eles conseguiram chegar até esse problema e conseguiram, através disso aí, a devolução do dinheiro. Então, é importante que se tenha esse fato determinado, que se saiba realmente exatamente o que vai se investigar. Onde está o problema? E de que forma a gente poderia chegar até esse problema para trazer o benefício ao cidadão. De Paula, sabe o que acontece às vezes? É que no legislativo, de um modo geral, né, a CPI sabe como começa e não sabe se termina. Não sabe se termina. Bom, na época da Revolução, o MDB da época dizia o seguinte: não quero apurar nada, faço uma CPI. É verdade. O Luiz Carlos Caxambu está dizendo o seguinte: Coronel Davi, aqui já vendemos a geladeira, apagamos todas as lâmpadas para ir no banheiro, comprei uma lanterna, mas a luz está chegando caro do mesmo jeito. O problema, esses marcadores analógicos, eu estive conversando com um professor de física que estava me dizendo que a dilatação linear dos corpos faz com que, eles variam a marcação de acordo com a temperatura. É possível, né? Pode ser possível isso. Eu não entraria nesse aspecto técnico, OB, mas eu entendo que esses órgãos a quem cabe essas fiscalizações precisam receber essas denúncias e dar resposta às demandas do cidadão. A Josiane Miranda está perguntando para o senhor o seguinte:
perguntando aqui, que primeiro ela fez um comentário de que vai demorar, se uma CPI vai demorar 120 dias, o povo já vai estar morto. E ela pergunta o seguinte: Coronel, qual o prazo para o PROCON responder esses requerimentos que o senhor fez e qual é o prazo de uma CPI? Bom, o prazo da CPI, nós já comentamos aqui, que ela começa, não sabe quando termina e nem como termina. Mas para esses requerimentos que o senhor fez? São 10 dias, o B. E a gente espera que antes disso a gente possa receber uma resposta do PROCON, bem como do Inmetro também, e a partir daí a gente desencadear, junto com os demais parlamentares, porque a gente tem que envolver todos os outros parlamentares nessa questão, porque cada um ali representa um setor da sociedade e são os legítimos representantes do povo, e precisam participar e dar a sua contribuição num problema que afeta toda a sociedade. O senhor volta aqui para... Volto, com certeza. O Osman Matos está falando sobre os combustíveis, né? Porque o etanol custa R$ 2,60 no MS, mais que o dobro quase que custa em outros estados. Isso também não, até eu que gostaria de saber, né? Nós estamos até hoje esperando essa resposta. Coronel, por que a gente não traz a NASA para estudar isso? O Jaime Cadeirante mandou um abraço para o senhor, falou que adora as suas intervenções e parabeniza o senhor por estar sempre vigilante, né, na sua missão como deputado. Obrigado, Jaime. Eu aproveito também para mandar um abraço para o Edivan, que é um amigo nosso que está nos ouvindo, e lembrar que amanhã, até uma amiga minha mandou uma mensagem agora para mim, sabendo que eu viria aqui ao seu programa, falou: aproveita a audiência do B de Paulo e cumprimenta os dentistas pelo dia de amanhã. Amanhã é dia 25, dia do dentista, e deixo aqui registrado os meus cumprimentos a uma classe tão importante para manter a saúde das pessoas. É porque ninguém sabe, né, B? Ou melhor, hoje a sociedade já tem conhecimento disso. Muitas doenças que a gente... Inclusive cardíacas, né? São desencadeadas por um problema dentário. Exatamente. E se a gente não cuidar bem... Vai para o pau. E então, como vida não tem supermercado, você tem que cuidar dessa daqui. O Júlio César Brandão dizendo o seguinte: a Energisa não faz manutenção da rede. Você já viu alguma vez ela falando? Não, ô Júlio, é meia verdade. Eu já vi esses homens da Energisa trabalhando aí em condições muitas vezes até que eu acho desumana, até porque é um perigo muito grande. Meu pai era eletricista de alta tensão, do tempo que para subir em poste era de aroeira, e subir em poste com esporão. Sabe como que é? Ia fincando, eu sei. subindo na... Não quer dizer, sempre foi... A energia no Brasil sempre foi com muita dificuldade. Aliás, em tudo, né? Tudo. Verdade. Nossa, é muito... Eu quero agradecer a sua visita, Coronel, e esperar que o senhor retorne ao nosso programa, né? Vou pedir até para Tassiane, que é flamenguista, está sem voz porque torceu enlouquecidamente ontem para o Flamengo dela, né? E dizer para o senhor que, olha, não fique triste, porque o senhor é palmeirense. Ô GG, cadê aquele menino que dá um conselho para palmeirense aqui no programa? Você tá com ele por aí ou não? Tá? Põe ele no ar aí para ensinar o Coronel. Ainda tem 2 comemorações para o Palmeiras nesse ano. Põe ele aí no ar, ô GG. Vou pegar aqui, B. Ih, não, já acabou com a piada. O GG é mestre em matar a piada no nascedouro. Vamos lá, tá aqui, ó. Tá bom, achou. Fala galera, aqui é o Gui Crack. Hoje vamos parar de zoar. Agora é sério, o Palmeiras tem 2 coisas para comemorar ainda: o Natal e o Ano Novo. Caraca! Então não fica triste, entendeu? Ainda tem Natal e Ano Novo pra você comemorar. Adoro crianças, mas essa aí pegou pesado, hein?
Obrigado, coronel. Manda um abraço para esse pessoal que te adora. Você Obrigado, sempre, obrigado. sempre na vanguarda desses acontecimentos. Cumprimente os seus colegas. Parabéns, é assim mesmo que se faz. Parabéns Muitas vezes. pela iniciativa, né? É, exatamente. Não, esse negócio de, quero CPI. Não, calma lá, pô. Tem como se resolver isso daí e o povo não pode esperar. Esse é o maior detalhe. Bom, eu agradeço, B, a oportunidade que você nos deu de nos receber e dar a possibilidade também de falarmos diretamente com a população, aproveitando a sua grande audiência. Agradecer ao Guilherme, ao Índio, a todos aí que contribuem para que seu programa seja bem ouvido todos os dias. Muito obrigado. E a gente sabe que quando a gente vem aqui e fala alguma coisa, tem repercussão mesmo dentro da sociedade, e garantir aí a nossa responsabilidade nesse momento de realmente buscar essas informações, tomar conhecimento de reclamações, de denúncias e darmos seguimento a elas de forma com que a gente possa resolver o problema do cidadão. Esse negócio de fazer aí determinadas ações jogando para a torcida e querendo empurrar isso aos demais colegas parlamentares, não vejo com bons olhos. Eu vejo isso, coronel, como coisa de novato. Novato chega querendo fazer tudo e depois que ele descobre que não é assim. Fica muito difícil querer imputar a um determinado deputado que ele não tenha a intenção de resolver o problema da sociedade. Sim. Porque esses problemas acabam afetando todos nós. Eu te falei que a minha conta veio alta, certamente que a conta dos outros parlamentares também vem, dos seus parentes, dos seus amigos. Todo mundo. Mas a gente quer resolver, porque a gente não pode expor o nome da Assembleia Legislativa numa questão tão séria como essa e ter um desgaste junto à população. A gente já sofre muito com uma vigilância hoje, e é necessário que haja essa vigilância por parte da sociedade em relação aos trabalhos desenvolvidos pelos parlamentares, pelas verbas que a gente usa. Então a gente tem que estar bastante responsável e cioso em utilizar recurso público naquilo que realmente vai trazer um benefício para a sociedade. A Josiana Miranda agradece a sua resposta. O Cícero do ProSol diz: vamos esperar os 10 dias. O Júnior Souza: parabéns, coronel, pelo excelente trabalho que o senhor tem realizado. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado a todos aí.